Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, Jeremias capítulo 3. Eu falei para você uma vez aqui que nós precisamos ter muita atenção quando vamos ler os profetas, porque o profeta não fala tudo. O profeta está no ombro de outro profeta. Veja o caso de Jeremias. Jeremias foi levantado para profetizar. Ele morava no Reino Norte, aquela cidade lá, Anatote, era uma província do norte, e ele foi levantado para trazer oráculos contra Jerusalém do sul. Por isso, ele foi perseguido, humilhado, desacreditado, quase morto. Então você percebe, ele está em Israel e veio para Jerusalém. Era um sacerdote da Banda do Norte. Ele já era naturalmente desacreditado, porque o rei do norte era meio... Era meio rebelde. O rei do norte, Israel, era meio desacreditado, porque lembra da briga que teve lá na época de Salomão, depois com seu filho Roboão? As tribos do norte se rebelaram e formaram um novo rei, Israel. E Roboão ficou sozinho com as tribos de Judá do sul. Entende? Então havia uma guerrinha, mais ou menos como acontece Rio-São Paulo. Entendeu? Brasil-Argentina. Assim. Aí, hoje nós vamos falar do capítulo 3. E se der tempo vamos emendar o 4, porque o tema parece que é o mesmo. Eu estava olhando no rodapé da Bíblia da editora Paulus, editora romana, e um fato me chamou a atenção. Lembra que eu falei que a primeira visão de Jeremias foi uma amendoeira? Jeremias, o que você está vendo? Estou vendo uma amendoeira. Então, na explicação da nota de rodapé, está falando que a amendoeira era conhecida como vigila. Desculpa, tá meio frio. Não tão frio quanto ontem, mas frio. Tá meio frio, por isso que eu tô com meio de luva, porque não tá muito frio como ontem, mas ontem eu tava morrendo aqui. Hoje tá quente, mas eu vim meio agasalhado. Então a amendoeira era conhecida como a flor vigia. Ela nascia no comecinho da primavera, para anunciar a primavera. Então o que você está vendo, meu amigo? Estou vendo uma amendoeira. Pois é, a primavera está chegando.
Só que a primavera, para Judá, não era de flores, era de canhões. E o profeta fala: tocai a trombeta no monte de Sião. E quando você ouve falar de tocai a trombeta, de quem você lembra? Claro, Joel. Ele fala: tocai a trombeta em Sião. E quando falava em tocar a trombeta, as pessoas se preparavam para quê? Para a guerra. Porque quando a trombeta tocava, era sinal de que os povos vizinhos estavam invadindo a sua terra. Isso antigamente, no Monte Carmelo. Aí Jesus veio no Monte Oliveira e anunciou: eu sou o Messias, eu vou voltar e haverá um Monte Sião. O Monte Sião é a partir da volta de Jesus, dos anos 1800 para cá. Então, tocar a trombeta em Sião significa o quê? Porque a gente não vai ter como anunciar de guerra. Porque a guerra, quando acontecer, se acontecer, ela vai ser guerra atômica, guerra química. Quando alguém gritar, tocai a trombeta, nós já vamos estar morrendo com os gases atômicos, com as contaminações atmosféricas. Então a gente não vai mais ligar para essa profecia? Não, meu amigo. Nós vamos tocar a trombeta. O que é trombetear hoje? É isso que eu estou fazendo aqui. É gritar no monte da internet. É gritar em Sião: Jesus está voltando. Aquele mesmo Messias que vocês viram subir nas nuvens, disse o anjo, ele vai voltar do modo que você ouviste subir. É esse sonido que nós temos que dar. Tocai a trombeta no Monte Sião. Tocai a trombeta. Jesus está voltando. Quando a trombeta tocar, o que eu tenho que fazer? Parar de beber água do rio Nilo. Parar de beber água do rio Tigre, do rio Eufrates. Parar de beber água do Egito. Parar de beber água da Babilônia. O que é água da Babilônia? O que são águas do Egito? Ao contrário, o que é água do Egito é o Nilo. O que são águas da Babilônia é o Eufrates e o Tigre. Trocando em miúdos, águas do Egito, águas da Babilônia, são as doutrinas modernas, os ventos de doutrina dos quais falaram Jesus, que vão te levar direto para embarcar na 666, a nave da Satan Airlines. Sim, são as águas barrentas da Babilônia. Existe hoje uma igreja chamada Cientologia, a igreja da ciência. Eu não sei, eu sei de ouvir falar, mas o que se sabe é que os artistas frequentam essa igreja, igreja da Cientologia, a salvação pela ciência. Águas de Babilônia. O que mais que eu ia falar sobre introdução? Já falei da amêndoa. O profeta, ele foi proibido de casar. Vai dar a impressão que o capítulo 3 começa falando do casamento, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando da vida
íntima entre o seu povo e Deus. Está falando do relacionamento da sua igreja com Deus. O que não quer dizer que a gente não pode aproveitar a deixa e falar sobre o casamento. Porque o casamento é cerca segura contra a idolatria, contra a prostituição, contra o pecado. Outra coisa que eu ia falar. Falando ainda de profetas, tem aqui um profeta chamado Jonas. Cadê o Jonas? Jonas. Ô Jonas, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Jonas, cadê você, meu filho? Oséias, Joel. Já que eu abri Joel, vou abrir, vamos olhar o trecho que ele fala lá da corneta. Joel 2. Tocai. Aqui tá falando buzina. Essa versão arcaica que eu uso aqui, ó. Tocai a trombeta. Mas aqui tá falando a buzina. Tocai a buzina em Sião. Clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Ele está perto. Tocai a buzina. Eu odeio buzina de moto. Os caras têm medo de morrer e é perigoso, porque eles andam entre vias. Tem a via 1, a via 2, a via 3. O motoqueiro, para ganhar agilidade, e eu nem estou criticando isso, eles andam no meio da via, entre um carro e outro. E para não ser abalroado, ele vai sempre buzinando. E eu, sempre que eu estou no trânsito caminhando, porque eu raramente dirijo, e aí há um congestionamento e para aquele monte de carros, aquele monte de motoqueiros, eles vão esguiando-se pelo meio dos carros e vão buzinando. E aquilo vai me irritando. Podia se inventar uma buzina tranquila, que seria apenas uma buzina de alerta. Ó, tô aqui, não é? Um bip bip mais calmoso. Tocar a trombeta no Monte de Sião é: acordem, Jesus está voltando. Acordem, Jesus está voltando. Preparem óleo para suas lâmpadas. Encham-se do Espírito Santo. Entendeu? Vamos ver o que o Jonas falou. Na verdade eu quero mostrar Jonas só por causa de um detalhe. Porque Jeremias fala que virá um vento do norte. E do norte o que pode vir? Desgraça. Ao norte de Israel estava a Síria, estava Babilônia. E Jonas ficou revoltado, porque disse: eu não falei que o Senhor era misericordioso? Eu não falei que o Senhor ia proteger Nínive, porque todos tinham se convertido? E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que ia acontecer. Ele queria ver fogo caindo do céu. Jonas teria que ter vivido agora, nessa época, porque vai cair fogo do céu e vai destruir-nos a todos, a menos que estejamos protegidos na nave 777 da Daniel Airlines. E fez o Senhor nascer uma bobreira
que subiu por cima de Jonas e fez uma sombrinha gostosa para livrá-lo do enfado. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a abobreira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. A versão antiga aqui está dizendo que Deus mandou um vento calmoso. Eu não sei o que quer dizer calmoso, mas calma para mim é coisa tranquila. E o vento que matou a pobre abobreira não foi calmoso. De repente o autor está dizendo, não foi um vento forte, mas foi um vento quente, que queimou a abobreira, a aboboreira. O paranaense fala abobreira, mas o texto está falando aboboreira. Vento calmoso a gente vê nas versões mais, na linguagem de hoje, na voz do Cid Moreira. Eu ouvi de manhã hoje para comentar com você. É um vento forte. Então esse termo calmoso não está correto. Ou, se ele quisesse dizer isso no passado, agora no presente, calmoso é calmaria. Até daria para conciliar o calmoso. Imagina o hálito do leão no seu cangote. Isso poderia ser um vento calmoso, mas mortal. E o vento calmoso do deserto, o hálito quente do deserto, secou a aboboreira. E Jonas teve dó da abobreira, e Deus falou, se você está com dó da abobreira, que nasce de manhã, vai com Deus, minha irmãzinha, que nasce de manhã e seca à tarde, por que que eu não teria dó daquela grande cidade, que só de pessoas que não sabem diferenciar entre mão direita e mão esquerda, ao contrário, são 120 mil pessoas que não sabem discernir a sua lateralidade. 120 mil crianças. Então Jonas reconheceu a sua incoerência. Viu, meu irmãozinho, meu querido, a importância de você ter em mente todos os profetas, porque um vai te esclarecendo sobre outro. Ainda falando de Jeremias, voltando a Jeremias. Jeremias profetizou ao norte, ao sul, mas ele era do norte. E Jeremias estava no lombo de Isaías. Isaías provavelmente já tivesse sido morto, porque a história diz que Manassés matou Isaías. E olha que Isaías falou bem de Jerusalém. Isaías disse que Jerusalém seria salva, que Senaqueribe voltaria com vergonha para casa. E agora o Senhor levanta Jeremias e manda ele falar todo o contrário do que os profetas estão falando, porque os profetas estão repetindo Isaías. Não, o Senhor não vai nos atacar, o Senhor não deixará a sua cidade se perder. E Jeremias chega e fala, é justamente o contrário, essa cidade está condenada à danação. E aí Deus fala para o profeta, você
não vai se casar. Vai ficar sozinho a vida toda. Gente, que tristeza isso. Eu me casei um pouco tardiamente. Tardiamente, considerando que eu queria casar com uns 20 anos. Me casei com 30. Mas vivi 25 anos muito felizes. Comemorei bodas de prata. Fui lá na loja, comprei o anel de bodas de prata mais caro que tinha na loja. Mentira. Mais caro que eu podia pagar. Foi tão caro que eu não pude comprar um par. Comprei só uma aliança e coloquei no dedo da minha querida, da minha flor. O detalhe que você não sabe é que, na verdade, a gente não estava fazendo ainda 25 anos. Ainda faltava 2 anos. E aí no aniversário de casamento de 23 anos, eu a levei, a gente foi almoçar fora. E eu fugi, fui ali numa loja e comprei a mais cara aliança de bodas de prata que eu achei. A mais cara que eu podia pagar. A mais cara que eu podia pagar a metade. Porque eu comprei só uma aliança, unidade. Coloquei no dedinho dela. Ela disse, mas por que nós estamos comemorando as bodas de prata agora, se ainda faltam 2 anos? Eu falei assim, minha flor, é que esse evento é tão magnífico, tão estrondoso, que as comemorações vão começar agora. E da agora até o dia 28 de maio de 2025. Você vai ganhar um presente por mês. E eu já tinha até combinado com uma amiga fazer essa festa. Porque tem uma amiga na igreja que é especialista nisso. Mas, menos de 2 meses depois, eu estava sepultando minha flor. Agora faz 11 meses, vai fazer agora, domingo, que minha flor partiu dessa para melhor. E eu estou solteiro. Faz quase um ano. E está sendo a experiência mais doída da minha vida. Aí eu imagina Jeremias, um jovem com 20 anos. Deus chama ele e fala, você não vai se casar. Porque ele seria uma alegoria viva. Quando perguntassem, Jeremias, por que você está solteiro com tanta moça bonita aí te querendo? Ele falou, eu não posso me casar. Porque Deus disse que eu não tenho que me casar. Porque eu estou aqui simbolizando Deus. E a noiva de Deus o abandonou. Deus está sozinho, porque a sua igreja virou as costas para ele e foi adorar os deuses Baal de pedra, madeira, cimento. Imagina que doído
um jovem de 20 anos ter que viver vida de solteiro, porque Deus o proibiu de casar? Jeremias poderia ter se rebelado e falado: não, senhor, é o direito meu de me casar. Peça outra coisa. Deus tomaria outro jeito. Deus criaria certamente outra parábola. Mas o profeta ouviu a voz suave do Espírito Santo dizendo: eu te completo, eu sou teu Deus. Você está sozinho, você está sozinha, relaxa. Eu sou suficiente para você, eu sou seu Deus. E Deus levou o profeta em uma olaria. Sabe o que é olaria? Tem um bairro aqui perto de casa que chama Bairro Olaria, porque lá existia uma olaria. Era onde eles faziam objetos de barro, tijolos, vasos, não sei. Você está vendo, Jeremias? O oleiro está trabalhando o barro. Ele está moldando o barro, mas de repente o jarro se quebra e perde a forma. Aí o oleiro amassa de novo e dá outra forma. É assim, Jeremias, que eu quero trabalhar com você. Diga ao povo que é assim que eu quero trabalhar com ele. Eu quero moldá-lo, mas para isso você precisa estar molhado com a água viva Cristo. Porque é a água viva Cristo que amolece o nosso coração, de modo que possamos ser moldados por Deus. Agora, Jeremias, pega esse vaso. Pegou lá um vaso, deve ter comprado, né? Um vaso já seco. Vai lá e quebra na frente do templo. Não sei onde foi que ele quebrou. A gente vai ver nos detalhes aqui. Quebra. E todo mundo olhando esse dia. Esse profeta tá doido. Esse profeta não quer casar. Esse profeta tá falando que nós vamos ser invadidos por Babilônia. Esse profeta anda pelado pela rua. Pelado é modo de dizer. Ele andava com peças íntimas. Colocava aquele calçãozão de algodão que vinha da virilha até o joelho. Sujo! Ficou 3, 4 meses enterrado lá numa caverna, perto do rio. Acho que é o rio Tigre. E aí esse profeta mulambento sai pela rua, gritando: tá vendo como é que eu tô? Eu sou um mendigo andando pela rua. Mas é isso que Deus está falando para você hoje. A sua relação longe de Deus é a mesma coisa que viver como mendigo com uma cueca, com uma peça usada que você abandonou por 3 meses e agora está usando. E ele passava e o pessoal fazia assim, ó. Mas o que ele estava dizendo? O que Deus queria dizer ao povo? A intimidade nossa não está boa. Eu quero te limpar. Eu quero ser peça íntima para você, limpa, tirada da gaveta, perfumada. Mas você insiste em vestir esses mulambos e andar por aí. Quem eram os mulambos? Os deuses de prata, de pedra, de madeira, de ciência, sei lá. Eu sei que o comentário a introdução está ficando maior do que o livro, mas eu preciso comentar uma última coisinha. Isaías pregou para o rei Ezequias, que era
ascendente. De Josias. Sim, porque isso fez confusão na minha cabeça. E aqui é citado o rei Zedequias. Esse era descendente de Josias, porque era para esse que Jeremias estava falando, entendeu? Ezequias, ascendente, e Zedequias, descendente. Porque dá a impressão que eles estão falando que Isaías e Jeremias estão falando para o mesmo rei, mas não é. Isaías livrou a pele de Ezequias e Jeremias advertiu Zedequias que Babilônia estava chegando. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tomará a ela mais? Ele começa falando do casamento. Se o homem der carta de divórcio para uma mulher, ela for e ela casar com outro homem, o primeiro homem tomaria ela de volta? Não. Não, porque assim ele poluiria de todo aquela terra. Ora, tu, Israel, maculaste com muitas amantes, mas ainda assim torna para mim e diz o Senhor: você vai e se prostitui, porque Deus é o marido, Israel é a esposa. Ele vai se prostituir com outros homens. Esses outros homens são o Egito e Babilônia. Esses outros homens são os deuses de pedra, madeira, cimento. Levanta os teus olhos ao alto e vê. Onde não te prostituíste, nos caminhos te assentas para eles. Você te assentavas para eles, ficava fazendo fusquinha aos homens que passavam. E Jerusalém fazendo fusquinha para o Egito. Vem me socorrer, Egito. Balela. Assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Você se prostituiu com outros deuses, está reclamando Deus. É por isso que o meu servo está andando seminu aí. É por isso que meu servo está sofrendo. É por isso que meu servo não pode se casar, para que você entenda o que eu estou dizendo. É por isso que ele parece um mendigo andando por aí com roupas sujas, para mostrar que o povo está sujo porque abandonou o seu Deus. Por isso foram retiradas as chuvas e não houve chuva tardia, mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha. Não está tendo chuva, meu amigo. Eu observei que aqui não houve chuva de maio. Nós estamos na maior secura. Enquanto lá no Rio Grande está tudo sob água. Ao menos desde agora não me invocarás dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens dito e feito coisas más, e nelas permaneces. Deus está fazendo um apelo. Ó, povo idolátrico, abandone os seus deuses e volte a mim. Por acaso eu não vou recolher a minha ira? Por acaso, se o meu povo se converter e se chamar pelo meu nome e cumprir as minhas leis,
Eu não vou voltar atrás. Lembra do exemplo de Nínive? O meu profeta ficou revoltado, mas eu volto atrás. Quando o povo se converte, o meu coração amolece. Jeremias quebrou o vaso na frente lá, não sei da onde, da praça, e ficou aquele monte de cacos. E o que o povo entendeu com isso? Não sei. Mas o que Deus estava dizendo para eles? Você está vendo? Caco seco não se conserta. Naquela época não tinha Super Bonder. Perdão, Senhor. Deus trabalha com barro molhado. Permita que a água viva, Cristo, entre por todo o seu corpo, por toda a sua vida, para que você fique hidratado, amolecido, de modo que Deus possa te moldar, de modo que Deus possa trabalhar com você. Essa é a mensagem principal do profeta. Ah, mas eu não entendi essa palavra ou aquela. Problema nenhum. Deus mandou o profeta escrever de modo que, se alguém passasse correndo, ainda saberia o que ele está dizendo. Eu mandei tirar as crianças da sala, mas é só um modo de dizer, porque o que se fala aqui, a criança de 10 anos pode entender. Ela vai entender que o seu coraçãozinho está ressequido, que seu coraçãozinho precisa da água viva, Jesus, o Messias. Uma vez amolecido o coração, dá para Deus trabalhar. Mas se você continua com o coração empedernido, virado em pedra, Deus não pode fazer nada por você, a não ser deixar que a Babilônia tome conta, que o Egito tome conta, que a sintologia tome conta. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: viste o que fez a rebelde Israel? Ela foi-se a todo o monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou, prostituindo-se. Tá vendo? A cidade ia e se prostituía. Como? Oferecendo sacrifícios a Baal, a deuses de pedra, a santos de pedra, de barro. Isso é prostituição espiritual, isso é idolatria. É contra isso que Deus está clamando. Fugi dela, povo meu, saí da Babilônia agora. E eu disse: depois que fez tudo isso, volta para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio. Que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Não bastou Samaria se prostituir e ser levada pela Assíria, também Judá, Jerusalém, teve que se prostituir e teve que ganhar libelo de divórcio, carta de divórcio. Deus disse: eu estou me separando de você, não quero mais. Na verdade, Deus é coração de manteiga. Ele queria sim. Mas o povo, com o coração de pedra, disse: não, eu quero o Egito, eu quero a Assíria. E aí
Deus é um cavalheiro. Ele deu a eles o libelo de divórcio. Ele deu a eles a carta de despedida. E Judá foi e casou com o Egito. E a Síria foi e casou com a Síria. Samaria foi e casou com a Síria. E se perdeu. E foram destruídas todas. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com pedra e com pau. Você adulterou com pedra e pau. Trocando em miúdos, você adulterou o nosso relacionamento, Deus pessoa, se curvando diante de ídolos, deuses feitos pela mão humana, de pedra, pau, madeira, cimento. O mundo está nessa condição hoje. Deus está a ponto de dar-nos o libelo de divórcio. Deus está ao ponto de nos dar a carta de despedida. Eu não quero mais. Chega, o copo da ira do Senhor está quase se completando. E quando isso acontecer, Jesus vai se levantar e vai pegar a taça cheia da ira do Senhor, a taça de abominações dos povos, e vai jogar sobre eles e vai destruir a todos. Fuja disso, meu irmão. Fuja disso, meu amigo. E contudo, nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa mãe, irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre vós, porque benigno sou, diz o Senhor, e não conservarei para sempre a minha ira, assim como eu fui bondoso com Nínive. Eu peço a vocês, volte para mim, e eu serei bondoso convosco. Somente reconheça a tua iniquidade, que contra o Senhor transgrediste. Reconheça que você está afrontando os mandamentos de Deus. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei a uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Converta-se, volte para casa, filho, e vos darei pastores segundo o meu coração, e que vos apacentem com ciência e com inteligência, não com cientologia, mas com ciência verdadeira de Deus. Os profetas estão falando contra Deus. Todos os profetas estão a ponto de matar Jeremias. Estão perseguindo ele. Só falta o rei colocar um decreto de morte para eles. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as suas nações, e todas as nações se ajuntarão a ela, e o nome do Senhor, Jerusalém,
e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Vai chegar um dia em que todos os povos da terra se unirão a Jerusalém, se unirão ao novo Israel, e juntos, embarcados na 777, subiremos para o céu e viveremos e reinaremos com Cristo, nosso Deus e Senhor, nosso marido, por 1000 anos no céu, 1000 anos. E depois dessa festa de matrimônio, voltaremos para a terra e Jesus, o nosso esposo, viverá conosco eternamente. Amém. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Aqui a gente percebe o Monte Carmelo passado, porque ele mostra a união das duas cidades, Samaria e Jerusalém. O povo de Israel volta a ser um povo ali no Monte Oliveira, e a gente já consegue ver o Monte Sião, porque todos os povos estão irmanados com o novo Israel. Não lá na cidade de Jerusalém de Israel política. Não é esse Estado de Israel que Deus está falando. Se eu estiver enganado, que o Senhor me perdoe, mas não é isso. Paulo fala do novo Israel, não tem nada a ver com a cidade de Israel, com o país de Israel. Mas eu dizia: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a excelente herança dos exércitos das nações. Eu disse: Pai me chamarás, e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel. Assim como a mulher abandona o marido, você me abandonou, você se prostituiu com outros homens. Outros homens aqui é outros deuses, porque o homem é Deus. Então, tratar levianamente é abandonar a Deus para ir aos deuses estranhos. Certamente, em vão se confia nos outeiros e nas multidões das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas, e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha, e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvido à voz do Senhor nosso Deus. E aí ele apela: se você voltar, ó Israel, diz o Senhor, e se tirares as abominações de diante de mim, não andarás vagueando. Circuncidai-vos para o Senhor. Saudações. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda por causa da malícia das vossas obras. Amém? Deus, o vigia das pessoas, quer corações circuncidados e não prepúcios cortados. Deus quer filho de Israel, não descendentes de Abraão, porque a esses troncos Deus pode tornar descendentes de Abraão. Como diz o profeta João Batista, essas pedras poderão se tornar discípulos de Abraão. Não estou vendo nenhuma pedra aqui.
Lá atrás, tá vendo aquele prédio? Deus pode suscitar desses prédios herdeiros a Abraão. Sim, de cada tijolo pode nascer um herdeiro de Abraão. Portanto, não se importe se você nasceu em Israel ou nasceu em Afeganistão. Sei. Deus está procurando filhos. E Ele pode tornar filhos a todos quantos se renderem a Ele. Essa é a mensagem do profeta Jeremias. Renda-se a Deus, abandone seus ídolos. Não se apegue tanto à sua placa de igreja, porque senão você pode ser levado com ela, com tudo, para as profundas das fornalhas ardentes. Obrigado porque você teve paciência até aqui. Que o vigia das pessoas te abençoe. Que o vigia das pessoas te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.